Olá de novo. Na aula passada, nós vimos os estados físicos da matéria. Agora, vamos estudar as mudanças de estado físico. A gente sabe por experiência que um estado físico consegue se transformar em outro. Aqui eu tenho dois exemplos. Gelo derretendo. Eu tenho aqui água no estado sólido, passando para o estado líquido. Isso é uma mudança de estado físico. Vale destacar que uma mudança de estado, a substância não muda. Antes eu tenho água e depois eu continuo tendo água. Numa mudança de estado físico, a substância é a mesma. O que muda é exatamente a forma de agregação das partículas. Tanto que eu posso chamar mudança de estado físico como mudança de estado de agregação. Então aqui eu tenho o gelo derretendo. Aqui nessa outra figura eu tenho água fervendo, ou seja, líquido virando gás, que também é uma mudança de estado. E destacando, você não tem mudança da substância. É a mesma substância, só que num outro estado físico. Vamos ver os nomes, porque cada mudança tem um nome. Então olha para cá, devagarzinho. Sólido virando líquido, que é o gelo derretendo. Nome: fusão. Líquido virando gás. Vaporização. Uma observação. Para nós, o estado gasoso e vapor é a mesma coisa. É claro que tem diferença, mas nesse momento não tem tanta importância assim. Então vamos considerar que gás e vapor como sendo a mesma coisa. Então, líquido virando gás, virando vapor, vaporização. Gás virando líquido, liquefação ou condensação. Por exemplo, quando você tem um espelho e dá uma baforada, vamos dizer assim, no espelho, ele fica embaçado. O que está acontecendo? O vapor d'água sai da sua boca, quando encontra o espelho, ele condensa e vira líquido. E o que embaça é a água líquida. Líquido virando sólido. Quando você pega a água líquida da torneira e coloca no freezer, ela vira gelo. Líquido virando sólido. Nome: solidificação. Então eu posso até pensar assim, né? Se virar vapor, líquido para vapor, vaporização. Gás virando líquido, liquefação. Líquido virando sólido, solidificação. Agora existem situações em que o sólido passa para o gás diretamente sem passar pelo estado líquido. O nome dessa transformação é sublimação, tanto a ida quanto a volta. Vale também chamar a atenção que a mudança que vai no sentido do gás absorve calor. Então, o gelo para derreter, sólido para virar líquido, ele absorve calor. O líquido para virar gás também absorve calor. Se no sentido do gás absorve calor, no sentido oposto libera calor. Então, para o líquido virar sólido, o processo vai liberando calor para o ambiente. Para o gás virar líquido, o processo libera calor para o ambiente. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de vaporização. Bom, existem dois tipos de vaporização. Existe a ebulição e a evaporação. A ebulição, ela ocorre numa situação específica, numa pressão específica e numa temperatura específica. É um processo turbulento, com formação de bolhas. Por exemplo, a água líquida, ela entra em ebulição, ou seja, ela ferve a 100 graus Celsius. Quando a gente está na praia, ou seja, a pressão é 1 atm. Então, a ebulição é uma vaporização específica. Cada substância entra em ebulição numa certa temperatura e numa certa pressão. Já a evaporação é um processo mais lento. É um processo de superfície. É a roupa secando, por exemplo.
Então, quando você coloca a roupa no varal, a água líquida que está aqui na roupa, ela vira vapor. Esse é um processo lento e ele ocorre em várias temperaturas. Tanto que a roupa seca independentemente de estar quente ou estar frio. A roupa vai secar. Então, a ebulição é um processo turbulento, tem formação de bolhas e ocorre numa temperatura específica. A evaporação é um processo lento de superfície e pode ocorrer em várias temperaturas. Agora, da sublimação, que é a passagem do sólido para o gás, ou do gás para o sólido, vale a pena destacar 3 exemplos. 3 substâncias que sofrem sublimação. O gelo seco, que é o dióxido de carbono no estado sólido. Gelo seco você encontra na fábrica de sorvete, por exemplo. Algumas máquinas de fumaça usam gelo seco, que você tem sólido, tá? Que vai direto para o gás. Naftalina, que é um repelente para traça, né? Que é tóxico, a gente tem que tomar muito cuidado para manusear a naftalina. O vapor é tóxico, mas ela também sofre sublimação. E o iodo? Aqui vale destacar que eu tenho aqui o iodo no estado sólido e esse roxo é o vapor de iodo que tem essa coloração. Então aqui você tem a sublimação, né? E está vendo isso, tudo bem? Agora vamos trabalhar com mudança de estado pensando no modelo particular, tá? Lembrando que no estado sólido as partículas estão unidas e organizadas. No estado líquido, elas estão unidas, mas perde um pouco a organização. Já no estado gasoso, elas estão completamente afastadas e desorganizadas. À medida que você vai do sólido para o líquido e para o gás, você aumenta a desorganização, ou seja, o sistema vai ficando mais desorganizado. Então, à medida que vai do sólido para o líquido, ele desorganiza. Do líquido para o gás, desorganiza mais ainda. E também aumenta a distância entre as partículas. É claro que isso é um caso geral. Mas quando você sai do estado sólido para o estado líquido, as partículas vão se afastando um pouquinho mais. E para o estado gasoso, afastado completamente. Então vale a pena destacar que à medida que você sai do sólido para o líquido e do líquido para o gás, você perde as interações, né? E deve existir interações que mantêm essas partículas unidas. À medida que você vai mudando de estado do sólido para o líquido, né? E do líquido para o gás, você vai perdendo essas interações. Tudo bem? É isso aí.